E aí, vamos descobrir o que é o sintoma para a psicanálise? Salve, salve, pessoal do YouTube! Eu sou o João Pedro, sou psicólogo e psicanalista e estou aqui hoje para falar com você sobre o que é sintoma na psicanálise. Aqui no nosso canal que se chama Da Falta ao Falar, onde nós colocamos palavras no lugar da ausência do conhecimento. Nesse sentido, não se iniba de usar as palavras e já deixe seu comentário aqui, faça a tua inscrição no canal, deixe seu like, enfim, faça aquilo que o protocolo youtuber geralmente solicita, tá? Fique à vontade. E aí, vamos começar a aula falando sobre o sintoma. E aí eu quero começar assim, trazendo um conceito mais cru, assim, o que é o sintoma, e demonstrar para vocês que na verdade é uma coisa muito simples, tá? Porque o sintoma, ele se forma a partir da estrutura de metáfora, ou seja, ele é aquilo que se manifesta no lugar de uma outra coisa. Imaginem o seguinte, né? Existe um acontecimento na vida de uma pessoa e a pessoa não consegue colocar em palavras aquele acontecimento, né? Aquilo ali entra numa ordem do traumático, a gente pode pensar assim. E a partir disso é que a gente vai ter alguma coisa que vai se manifestar no lugar daquele acontecimento, né? Para dar conta da elaboração daquele acontecimento. E isso é o sintoma, certo? E aí a questão que a gente pode pensar o sintoma na psicanálise não é nem sobre assim, esse conceito do sintoma, né? Mas é sobre justamente o lugar em que a gente vai colocar o sintoma para interpretá-lo. Veja bem, porque ao longo da história humana, a gente tem formas de inscrição social do sintoma, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que com Michel Foucault, na História da Loucura, no Nascimento da Clínica, né, que existem vários locais de inscrição do sintoma. E esse sintoma, né, por vezes as pessoas que foram acometidas pelo sintoma, elas foram segregadas socialmente, né, e isso vai dar um lugar específico para uma gama do conhecimento, certo? E essa gama do conhecimento que eu estou tratando aqui com vocês, né, diz sobre justamente o saber médico, tá? E sobre uma certa forma de lidar com o sintoma. Por quê? É a partir do saber médico e dessa segregação social que se deu na história por conta das pessoas acometidas pelo sintoma, é que a gente vai ter uma forma de redução dos sintomas, tá? Pensem bem, com Michel Foucault, a gente tem as incidências disso que eu estou trazendo para vocês ali nos séculos XVIII, XIX e XX, em que a gente vai ter o nascimento da clínica, né? A gente vai ter o nascimento das instituições psiquiátricas também, e a gente vai ter também uma série de movimentos históricos que se dão em torno desse enigma, tá? E aí essa forma de tratamento, ela vai acabar sendo carregada enquanto história no tratamento do saber científico, no saber científico sobre o sintoma. E aí é isso que vai nos colocar no lugar, né, em que a gente vai pensar, por exemplo, na psiquiatria, ou então na terapêutica também, o sintoma como essa manifestação que precisa ser limpa, né, que precisa sofrer uma asepsia, né, ou então precisa ser excluída, ou então precisa de medicalização, né, que seria mais ou menos como calar o sintoma. Então, a gente tem essa interpretação do sintoma que se dá a partir desse saber clássico, médico, científico, que ele se estrutura a partir dessa linha histórica que eu estou trazendo para vocês, tá? Essa linha histórica que segrega, que coloca as pessoas acometidas pelo enigma de não saber lidar com o acontecimento a partir dessa coisa que se manifesta, que é o sintoma.
Essas modalidades de sofrimento, elas podem ser interpretadas pela psicanálise, mas a partir de um âmbito muito diferente, né? Porque vejam bem, a psicanálise, inclusive, ela vai pensar as modalidades de sofrimento, mas vai perceber que nas modalidades de sofrimento existem coisas que se manifestam que vão se dar no âmbito da relação do sujeito com o teu objeto, né? com a tua forma de satisfação, por vezes, ou tua forma de insatisfação. Vão se dar, essas formas de sofrimento, elas vão se dar no âmbito da linguagem. Tá? E aí, a partir do âmbito da linguagem, que a gente pode fazer uma diferenciação daquilo que se apresenta como uma inibição dentro da psicanálise e também daquilo que se apresenta como angústia e daquilo que se apresenta como sintoma. Né? A gente não, quando eu falo de inibição, angústia, sintoma, eu não estou falando das mesmas coisas, tá? Porque a inibição, ela seria aquela restrição que as pessoas se impõem, né, na relação com os outros, né, com um grupo social, com um espaço físico e simbólico, né? E a angústia, ela seria essa manifestação que se dá a partir desse afeto que não mente, que se manifesta no corpo, né? Essa angústia, ela diz sobre o nosso encontro com o real. E aí vejam, né, a gente tem as inibições que elas se dão a partir dessa restrição autoimposta com o encontro com o outro, né, e o grupo social, e a angústia a partir desse local do corpo, né, que se manifesta a partir do nosso encontro com o real, que é o medo sem nome, sem objeto. E o sintoma, ele não está inscrito em nenhum desses locais, apesar desses locais darem notícias do que é o sintoma. Né? Por quê? Porque o sintoma, para a psicanálise, né, eles vão estar ligados à angústia e às inibições, mas para a psicanálise, o sintoma ele não é um comportamento objetivável, tal como é para a psiquiatria clássica, né? Ou seja, na psicanálise, nós nos atentamos à relação que o sujeito tem com as inibições, com a angústia, né? Com aquilo que se manifesta no lugar do medo. E essas relações vão se dar de uma forma muito específica dentro de um âmbito da linguagem. Né? Para deixar mais simples para vocês, pensem, por exemplo, que existe um sofrimento e a representação dele se dá pelo medo de aranha. Né? E aí a gente vai ver que, por exemplo, a aranha ela apareceu na vida da pessoa que está acometida por esse sofrimento por uma forma de apresentação da aranha muito específica, né? Ou seja, a pessoa ela tem essa experiência passada com a aranha, tá? E aí essa experiência passada ela vai aparecer em função de metáfora. É quase como se a pessoa tivesse medo da palavra aranha, mas não tivesse da aranha, né? Porque se for outros animais parecidos, outros animais que têm o mesmo comportamento da aranha, a pessoa não tem medo, né? Ou não tem medo da outra palavra, mas ela tem medo dessa representação. Então vejam, é como se isso aí aparecesse de forma retroativa, né? Isso aí está no âmbito da estrutura da linguagem, tá? E a psicanálise ela considera isso, e esse é o primeiro âmbito de pensar o sintoma na psicanálise. E o segundo âmbito de pensar o sintoma na psicanálise é a partir de uma relação transferencial, que a psicanálise considera quando ela vai pensar o sintoma. Porque, à medida que o sujeito fala sobre o sintoma, que ele endereça esse sintoma a alguém, que ele diz sobre a maneira com a qual ele sofre com aquilo, que é gerado algo espontâneo, né? E essa espontaneidade é um processo de recordação sobre aquilo que o sintoma representa, né? Que diz sobre a história do sujeito, etc. E nisso aí vai ser gerado algo espontâneo. E a psicanálise ela vai considerar essa espontaneidade na hora de pensar o sintoma. Então vejam, assim, no âmbito da psicanálise, a gente pode pensar o sintoma como essa manifestação que aparece
como algo que o sujeito não dá conta de dizer de outra forma. Nesse sentido, ele é algo muito peculiar do sujeito para lidar com aquilo que lhe aconteceu. E dentro da psicanálise nós respeitamos isso, e respeitamos isso a partir da relação transferencial, para pensar que objetos esse sintoma produz, certo? Para a partir disso a gente ir desbastando esse sintoma a ponto do sujeito lidar com ele, né? Estar de frente com ele e chegar à conclusão de que ele não precisa mais desse sintoma, né? É muito diferente de um tratamento a partir do saber médico, do saber psiquiátrico, ou então até de algumas práticas da psicologia, que vão olhar o sintoma como aquilo que precisa ser excluído, e que, portanto, precisa sofrer uma asepsia, né? Precisa ser medicalizado, então precisa ser domesticado para que seja excluído da vida do sujeito. Nós pensamos essa relação transferencial para pensar os objetos de produção desse sintoma, porque é a partir disso que a gente consegue desbastar eles e dar a ética, né, dar o tom ético do tratamento, do sujeito dizer, olha, talvez eu não precise mais disso para lidar com aquele acontecimento, e agora eu posso fazer de outras formas. Bom, é isso, então, de forma sintética, né, a gente pode pensar o sintoma como essa forma substitutiva de uma repressão, né, por conta de um acontecimento, e essa repressão é o que faz surgir essa carga do sintoma, tá? E dentro de uma prática da psicanálise, a gente vai considerar a estrutura de linguagem do sintoma, né, em sua metáfora, em seu processo de elaboração, e também a gente vai pensar a partir da dinâmica transferencial, porque é na dinâmica transferencial que a gente tem o mecanismo da recordação, que a gente tem a presença da memória viva, e com isso a gente tem também a produção dos demais objetos e de uma espontaneidade do sujeito. Certo? Espero que essa aula tenha te dado um horizonte sobre o que é o sintoma, a forma com que trabalhamos o sintoma, e eu aguardo você no próximo vídeo. Fique bem e até mais!